Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Mais um vídeo da série Yama Niyama Mandamentos. Uma série em que busco desenvolver aqui uma consideração dos aspectos tratados por Patanjali, né? Seus Yoga Sutras, meios de desenvolvimento, né? De habilidades, de virtudes, né? De cuidados para com o nosso caminhar neste mundo para que possamos realizar a nossa verdadeira natureza, né? E como desde o início dessa série considerei aqui, busco fazer a alusão àquilo que em nossa sociedade, né, mais influenciada pela cultura semítica, né, no judaísmo, no cristianismo, até mesmo no próprio islamismo, né, nós temos como ideias, né, de parâmetros para a ordenação, né, de nossa vida de um modo mais saudável, sobretudo no que diz respeito a uma ambição de sermos pessoas mais espirituais, né? Então, como sempre digo aqui, se na proposição, né, de Yama Niyama, as coisas que devemos abdicar e as coisas que devemos cultivar em nossa vida, perspectiva do yoga, nós temos mais uma ideia de ajudar a descobrir a nossa natureza, que é unida a Deus, nos unir a Deus. Yoga, né, tem a ver com união com o divino. Na ênfase dos mandamentos, né, semíticos, nós temos mais uma ideia de obediência a Deus, ou seja, para que sejamos agradáveis a Deus. Então, existe um aspecto mais dualista na perspectiva semítica, sem dúvida nenhuma, enquanto na perspectiva do yoga, um aspecto mais não dualista, ou seja, mais de unidade. Mas, no final das contas, nós temos resultados muito parecidos, né? A tentativa de sermos mais espirituais, né? Então, consideramos o composto do corpo, o composto da mente, o ego, né? E se somos pessoas que estamos caminhando, né, em uma via espiritual, seja ela qual for, a ideia é de que somos mais do que isso. Somos mais do que o corpo, somos mais do que a mente. Então, esses caminhos, tanto o Yama Niyama, no caminho do yoga de Patanjali, quanto os mandamentos tendem a nos reforçar a ideia de que precisamos sublimar, tornar sublime, não é? A nossa experiência neste mundo, né? Através desse corpo, dessa mente, porque sabemos que não somos desse mundo, somos além dele, não é? Muito bem. No capítulo de hoje, então, de Niyama, das coisas que devemos cultivar, não é? Nós vamos trabalhar hoje a ideia de austeridades, tapas, em sânscrito, não é? Austeridade é algo que, num primeiro momento, pode não parecer muito vinculado com a perspectiva dos mandamentos, né? Quando você observa os mandamentos, não está muito, né, explicitamente considerado o valor, a virtude das austeridades. O que são as austeridades? São aquelas práticas que você utiliza para preparar, para fortalecer alguma medida, até testar, mas não no sentido de testar, é no sentido de tornar forte a sua mente, tornar forte o seu corpo, para que você consiga desenvolver as virtudes, que são as virtudes de uma pessoa espiritual, diante dos desafios do mundo, dos desafios da vida, não é? Algo parecido como uma capacitação para que venhamos a desempenhar de um modo mais elevado as muitas, né, missões que temos nessa vida, atravessar, né, as várias jornadas, os vários desafios, para que possamos, então, realizar essas coisas com sucesso. A virtude, né, de cultivar a capacidade de autodisciplina, de se colocar em situações de certa privação para que tenhamos capacidade de lidar com as limitações da vida, é o que está sendo tratado aqui hoje, é o que será tratado aqui hoje, não é? Então, quando consideramos, por exemplo, os mandamentos, nós vamos perceber que muitas coisas, né, exigem de nós habilidades, né?
os vários não fazer dos mandamentos, eles são sempre apontamentos para algo que o nosso ego muitas vezes quer realizar, não é? Então, como podemos ter a capacidade de abdicar de certas coisas? Precisamos desenvolver certa força, certa capacidade, certo enrijecimento, né? Certo tônus para lidarmos com as coisas, né? De modo a sermos mais, não enrijecimento no sentido de não podemos ser flexíveis, evidentemente que não, mas no sentido de sermos mais rígidos, né? Mais sólidos, mais fortes, né? De modo mais simples de dizer, para enfrentarmos certas coisas. Quando consideramos o tema das austeridades, né? Uma questão que sempre surge, sobretudo quando tratamos dessas ideias relacionadas ao pensamento indiano, são aqueles buscadores da via do caminho do Atma Vichara, né? Caminho da auto-investigação, que vão dizer assim: não, isso não é correto, não é correto se esforçar, não é correto praticar austeridade, não é correto tentar construir algo, não é correto tentar vencer algo, porque você já é bem-aventurado, você é Brahman, você é imagem e semelhança de Deus, você não precisa mudar nada, é simplesmente você perceber que você é e você então já estará nesse estado. Bom, esse tipo de compreensão é um grande equívoco, uma grande tolice, uma grande bobagem, né? Que ela é costumeiramente propagada em virtude da disseminação não muito competente de fragmentos dos ensinamentos de sábios e santos do caminho da autoinvestigação, Atma Vichara, né? Eu já falei sobre isso aqui em um vídeo, né? Como a popularização, né, de ensinamentos de Ramana Maharishi, de Nisargadatta Maharaj, né, e de outros, não é? Sobretudo quando divulgados assim no meio de produção, de modo de enriquecimento de pessoas através de satsangs pagos, né, e de pessoas imaturas mesmo, que acabam propagando, né, esse tipo de conceito de que você não precisa labutar, é só você perceber que você já é. Bom, primeiramente que mesmo esta percepção já exigiria algum tipo de esforço. Há de convir comigo, não é? Se você está dizendo que você precisa levar a sua mente para algum outro lugar, isso já significa uma modificação, já significa alguma ação, já significa alguma mudança. Não é simplesmente, né? Porque senão nós não estaríamos nem conversando, né? As pessoas que propagam esse ensinamento deveriam entender que elas mesmas já estão na roda das ações, né? Praticando coisas, tentando mudar coisas, tentando moldar, tentando modificar padrões. Justamente se faz necessário, pois este universo das formas e dos nomes é fenômeno, ele está em constante transformação. Perceber isso, que nós somos, em essência, alheios, além, subjacentes, iluminamos todo esse movimento, é perfeito, é correto, é um pensamento correto. Só que isso, como disse Ramana Maharishi, é no campo mais teórico, no campo prático. Nós precisamos agir dentro de um universo de dualidade. Nós vemos que a não dualidade é o pano de fundo de toda a multiplicidade. Mas existem etapas, dimensões da realidade. E, enquanto ego, enquanto Marcelo, enquanto fulano, ciclano, beltrano, enquanto Ramana Maharishi, Nisargadatta Maharaj, Ramakrishna, Jesus, não é? Estamos caminhando nesse mundo com um composto corpo e mente diante de realidades, as quais não podemos mudar simplesmente por causa da nossa maneira de compreender as coisas. Existem realidades objetivas dentro desta realidade relativa. O que nós podemos mudar, sim, é a capacidade de lidar com as coisas dessa realidade. Não é? Então, a maneira como lidamos com as coisas tem a ver com autoinvestigação.
se eu estou ciente de que minha essência eu sou espírito de bem-aventurança, centelha de Deus, seja lá como você quiser caracterizar, Atman, eternamente unido a Brahman, é o próprio Brahman, isso é a minha essência. Contudo, as camadas que cobrem isso, dentre as quais estão este composto corpo e mente e esta personalidade, essa individualidade nesse mundo. Então, para que isso cresça, a percepção real, não uma intelectualização desse conceito, eu preciso ajudar a que o meu ego seja iluminado. Não é? Então, existe toda uma série de metodologias experimentadas por santos, por sábios, por pessoas realizadas ao longo dos séculos, em todas as partes do mundo, em todas as culturas, que nos indicam que é necessário sim realizar esforços para que venhamos a realizar esta natureza. Não apenas saber dela, não apenas intelectualmente conceber esse estado de bem-aventurança, mas alcançar a experiência disso. Não é? Então, é sempre muito complicado lidar com essas coisas, porque elas lidam com um nível de abstração um pouquinho grande, não é? Então, muitas vezes há uma confusão mesmo. E esse ensinamento torto, de não, você não precisa fazer nada, você já é, ele leva à irresponsabilidade. Ele leva no futuro a decepções. E há uma espécie de niilismo, de anomia, né? O cultivo da ideia do nada, que só vai levar a mais mundo, mais nascimento, mais escravidão, mais aprisionamento. Então, definitivamente, devemos ignorar esses ensinos toscos, equivocados, lançados assim com cotes, com retiradas de conceitos de santos, de sábios, de pessoas realizadas e que só confundem as pessoas. Muitas vezes conduzidos, né, esses enganos por pura ganância, né, que é mais lamentável ainda. Quando você vai observar, por exemplo, a vida de Ramana Maharshi, você vai ver que Ramana Maharshi foi um asceta, um grande asceta. Todos os elementos de Yama e Niyama estão na sua vida, realizados por ele. Ele experimentou isso. Então, em um dado momento da sua vida, ele realizou então a oferta de um vislumbre de uma realidade. Da realidade que é a realidade de todos nós, a essência de todos nós. Contudo, ele não fez isso ignorando as várias medidas que proporcionam à mente e ao corpo a possibilidade de serem mudadas a essa possibilidade de percepção. Então, atentem para isso, né? E os seguidores de Ramana Maharshi, né? Eles viviam num ashram, não é? Uma comunidade voltada para a busca deste ideal. Para a busca, entendam, busca. Você vai ver muitas vezes a Ramana Maharshi dizendo: não há nada a se buscar, tudo já está aqui. Isso é um nível do entendimento. Para você mergulhar nisso e compreender o que significa dizer isso, que você não precisa buscar, você vai entender que você precisa buscar. É complicado, porque exige aprofundamento. Então, novamente aqui recomendo, não caiam nesses enganos. Ok? Muito bem. Então, austeridade. O que nós podemos considerar como as austeridades, né? Nós vamos falar então desse composto corpo e mente, a caracterização do nosso ego. Que tipo de austeridades podemos promover, né? Normalmente se fala em 3 tipos de austeridade, né? A austeridade do corpo, né? As mais evidentes, né? As austeridades da fala, da ação e as austeridades da mente, né? Então, nós trabalhamos nessas 3 dimensões, né? O corpo e a mente, e as ações combinadas do corpo e da mente, né? Quando falamos nessa série aqui das coisas que devemos abdicar, muitas delas estavam relacionadas a certas austeridades do corpo, né? Por exemplo, né? A ideia de que devemos purificar o nosso corpo, né? Tanto pelo cuidado com a nossa saúde, né? Quanto também com as atividades, né, que devemos deixar de fazer porque elas nos obscurecem, né? Corpo e mente, né? Mas do corpo, né? Se você é uma pessoa que tem um desregramento muito grande com a sua saúde, o que vai acontecer com isso? O seu corpo vai se tornar mais fraco e você vai ter dificuldade de lidar com os desafios da vida, né? Não parece ser uma coisa muito complicada, né?
A ideia de que se você buscar ter uma vida saudável, você tem mais rendimento na vida no que diz respeito a um componente, o seu corpo, né? Do mesmo modo, a gente pode pensar que as austeridades da mente são muito importantes, né? O que nós estamos cultivando? O que nós estamos levando para a nossa mente? Nós estamos levando ódio, tristeza, amargor, a doença da nossa mente. Nós ficamos adoecidos. Adoece nosso próprio corpo, né? Nós buscamos coisas elevadas, coisas sublimes, não é? Coisas inteligentes, coisas de crescimento. O que acontece? Nós nos tornamos mais animados, nós nos tornamos mais ativos, nós nos tornamos mais dispostos perante o quê? A vida. Isso também facilita o nosso corpo. Então, se temos um composto, uma combinação de cuidados com o corpo e com a mente, definitivamente isso nos ajuda a enfrentar os desafios da vida. E muitas vezes esses cuidados que temos com o corpo e com a mente, elas se traduzem em coisas que treinamos tanto o nosso corpo e nossa mente para nos disciplinar, indo contra as nossas vontades, contra os nossos desejos, né? Então, por exemplo, você pode querer comer demais, porque você está com gula. Aí você suprime esse desejo, né? Então, de tempos em tempos, para controlar a capacidade sobre os alimentos, sobre o prazer sensorial dos alimentos, nós podemos adquirir o hábito de certas abstinências de alimento durante um determinado período. Para o quê? Para ter a capacidade de dizer, eu gosto muito de comer isso, mas durante esse período eu vou me disciplinar e não vou comer. Por quê? Porque eu não sou escravo da comida. Não é? Porque vai que um dia não tem aquele alimento, aí eu vou ficar como? Desesperado? Então nisso eu oferto num tempo que eu tenho um alimento, mas eu digo, eu vou abdicar dele. Isso é uma austeridade. Não é? Nós podemos falar isso, por exemplo, em relação ao próprio ato sexual. As pessoas que são casadas, que têm um relacionamento romântico. Não é? Se elas não têm a capacidade de abdicar das relações sexuais durante algum tempo, muito provavelmente aquele relacionamento é calcado apenas nas relações sexuais. O que é um relacionamento fadado a ter muitos problemas, até a perecer, não é? Porque as relações sexuais não vão estar sempre presentes na nossa vida, não é? Então, a capacidade de abdicar, por exemplo, disso, é uma austeridade do corpo, não é? Nós podemos ter assim, né? Eu tenho a necessidade de sair de casa todos os dias e fazer uma caminhada, não é? Isso é uma necessidade que eu tenho. É muito bom. Só que se você é condicionado a isso de um modo inflexível, nos dias em que você não puder fazer isso, agora, por exemplo, no momento que eu gravo esse vídeo, né, início do ano de 2021, março de 2021, estamos vivendo a pandemia, né, do coronavírus. Então, não é bom que ninguém saia de casa para fazer caminhadas. As pessoas devem ficar o quanto mais possível dentro de casa, né, só para o estritamente necessário. Se eu sou alguém condicionado, dependente dessas caminhadas, eu vou, então, me arriscar a minha saúde e arriscar a saúde dos outros. Porque eu não tenho a capacidade de controlar uma necessidade. Me faz bem caminhar, só que eu posso ter a capacidade de controlar, né? Respeito mesmo nessa questão do coronavírus e de outros momentos, né? Por exemplo, uma situação de guerra, né? Bombardeio, né? Estão bombardeando as cidades, as pessoas precisam ficar recolhidas em abrigos. Mas eu quero olhar o sol, eu preciso andar, eu tenho que ver gente. Então você vai sofrer a possibilidade de uma bomba cair em cima de você e você morrer porque você não consegue se controlar. Pessoas muito mundanas, né? Pessoas muito físicas, pessoas muito carnais, não têm capacidade de se impor autodisciplinas, né? Eu falo isso, né, neste momento, março de 2021, daqui a uma semana vamos completar absolutamente, né, concretamente, um ano que eu e minha família estamos reclusos em casa por causa da pandemia do coronavírus. Nós não éramos pessoas que ficávamos em casa todos os dias, ao contrário, todos os dias nós saímos de casa, não é? Algumas vezes, todos os finais de semana e tudo mais, não é?
aproveitávamos muito, né, a estrutura da cidade e tudo mais. O convívio com pessoas queridas, enfim, atividades externas para preservar a nossa saúde e a saúde dos outros, estamos enfrentando uma austeridade com grande vigor. É claro que isso traz para nós uma série de insatisfações, mas nós estamos, com a graça de Deus, não é? Ultrapassando, enfrentando essa fase com um senso de austeridade. Precisamos ter denodo, precisamos ter firmeza, precisamos ter coragem, não é? Ao contrário do que certos lunáticos dizem, a coragem num tempo como o do coronavírus não é você sair para pegar doença, é você ter a coragem de enfrentar as austeridades necessárias. Então, se nós não temos essa capacidade, se nós não temos devida força mental, força interior, para poder ficar em casa, para poder conviver com poucas pessoas, para poder conviver com pouco, para poder conviver com restrições, nós, em um momento como esse de dificuldade, estamos perdidos. Então, as austeridades, a capacidade de viver com pouco, com menos, é absolutamente necessário. Isso é um esforço do corpo e da mente. Né? Por exemplo, né, não é o caso aqui da cidade onde eu vivo, mas é o caso de outras cidades. Eu morei durante muito tempo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. Então, se você não tem ar-condicionado, você morre. Se você não tem ar-condicionado, você morre. Se você pode ter ar-condicionado, você pode dizer isso. Mas se você não pode ter ar-condicionado, provavelmente você vai aprender que é capaz de sobreviver com o calor. Muito desagradável, realmente, na cidade do Rio de Janeiro durante boa parte do ano. Então, se o sujeito não tem capacidade para viver sem o ar-condicionado, é necessário que ele tenha dinheiro para ter ar-condicionado. E isso é uma questão que não está dada como a sua natureza, não é? A sua condição humana básica. Ele precisa poder ter a capacidade de viver sem aquele conforto. Claro que melhor é se ele pode ter, mas de tempos em tempos nos colocar em uma situação que podemos viver sem certos confortos é absolutamente necessário para que sejamos pessoas espirituais. Por quê? Porque a nossa necessidade absoluta de atender às demandas, aos caprichos do nosso corpo e da nossa mente, elas nos prendem a esse composto corpo e mente que nos faz ficar neste mundo. A pessoa espiritual não quer ficar nesse mundo, não é? Ela não quer se matar, ok? Ela não é um suicida. Ela quer viver nesse mundo de um modo espiritual para transcender esse mundo. Então, é preciso ter esse controle. Então, corpo, mente, é fácil de entender, né? Isso nos leva às ações. O controle, por exemplo, da nossa fala, é muito dito isso, né? Nós temos isso no Bhagavad Gita, né? A virtude do controle da fala. Nós temos isso na tradição cristã, né? O pecado da vanlocacidade, falar demais. O que significa isso? Significa falar coisas negativas, falar coisas inúteis, né? Falar mentiras, agressões, né? Essas coisas. Se nós temos a capacidade, né, de controlar a nossa fala, e aqui também estou dizendo que nós escrevemos, né, hoje nesses tempos de redes sociais, escrevemos posts, né? É a nossa fala isso. Muitas vezes são muito reativos, né? Vemos uma coisa, temos que responder. Isso é falta de capacidade de controle da nossa fala. Né? Estou dizendo isso aqui como uma exposição de um caminho, é uma pregação para mim também. Eu muitas vezes sou muito reativo, sou muito, né, a responder assim. Eu lembro de um ensinamento de um santo, né, um santo cristão, que ele era muito procurado, era um ancião, um sábio, mas fosse qual fosse a coisa, simples que fosse, que perguntassem para ele, ele dizia: não vou lhe responder agora, vou meditar sobre isso, vou esperar que Deus me ilumine. E nisso ele fazia com que a sua volúpia por responder, por dar respostas, e nisso até um certo egocentrismo, né? Eu tenho controle, eu tenho domínio, eu tenho sabedoria, eu sou um santo, era mitigado por esta abstinência e por esta austeridade, dizer assim:
vou submeter um pouco a meditação, a reflexão, para que Deus me ilumine. Não é? E isso é um ensinamento importante, né? Para que sejamos mais cuidadosos com as coisas, vamos estabelecer certas austeridades para o nosso falar, para o nosso agir, não é? Sempre compreendendo aquilo que já consideramos, né? Começa tudo pelo quê? Não violência, arrinça, não agredir ninguém, não ferir ninguém. Temos isso como parâmetro para nossas austeridades? É um bom caminho, né? Para não prejudicarmos as pessoas, né? Porque não queremos ser prejudicados, né? Isso é um ciclo, né? Nós não prejudicamos, não somos prejudicados, né? Enfim, eu lembro de um exemplo, né, trazido por um Swami da Ordem Ramakrishna, Swami Bhaskarananda, um livro muito bom, que trata justamente sobre os Yoga Sutras de Patanjali, que ele fala de um exemplo de um sábio, né, que recebia pessoas, aconselhava pessoas, e uma mãe certa vez veio falar com ele, com seu filhinho, e ela dizia: olha, eu sou pobre, não tenho muito dinheiro, e além do que, né, o que eu vou dizer agora tem a ver com a saúde do meu filho, né? Ele gosta muito de comer doces. Eu muitas vezes não tenho como comprar os doces, e os doces em excesso fazem mal a ele. Só que eu digo isso para ele e isso não entra na cabeça dele. Mas se o senhor, como uma pessoa santa, disser para ele não comer doces, ele vai aceitar. E aí o santo, o sábio, olhou para ela e disse: tá bom, traz o menino aqui daqui a uma semana e eu converso com ele. E ela atendeu. Uma semana depois ela voltou com o menino e falou: olha, sábio, é aquele assunto, né, para você conversar com meu filho sobre a questão dos doces. Ele disse: me desculpe, mas traz ele aqui mais uma semana, tá bom? Eu vou falar com ele. E ela atendeu. Então, na segunda semana, né, voltou, e aí o santo conversou com o menino e disse para ele simplesmente: olha, meu filho, comer doce demais faz mal. É caro, prejudica seus dentes, prejudica sua saúde. Evita, tá bom? Não é bom para você. E o menino acolheu, que era a palavra de um homem santo. Aí a mãe foi perguntar ao santo, né? Perguntou para ele: mas por que o senhor não disse isso logo no início, logo na primeira semana que eu cheguei aqui? Precisou de 2 semanas para dizer isso. E o santo disse: é porque quando você me disse isso pela primeira vez, eu lembrei que eu também gosto muito de doces. E para falar para o seu filho, para ele abdicar de comer doces, eu precisava deixar de comer doces. Então, eu precisei de uma semana de austeridade para abdicar desse vício. E aí, quando eu tinha a capacidade de abdicar eu mesmo do meu vício, eu podia ter autoridade espiritual para falar com ele, para que ele abdicasse também. Veja o quanto aqui é importante, né? Verdade, veracidade, sátia, junto com, não é, tapas, com austeridade. Aquele santo sabia que o poder da sua palavra curativa para o menino tinha direta relação com a qualidade da sua palavra, se ele fosse veraz. Mas para isso ele teve que se abster de coisas, ele teve que praticar austeridades, ele teve que praticar renúncias, né? Abstinências. Isso é muito importante. Quando pensamos na tradição cristã, né? O primeiro momento que vem à minha cabeça quando eu penso em austeridades é o exemplo do Senhor Jesus Cristo, registrado nos Evangelhos, né? Antes de dar início à sua vida pública, né? Ele vai procurar um asceta, João o Batista, que está realizando um rito de provocação às autoridades religiosas, um rito de arrependimento, rito que era utilizado apenas para os prosélitos, para os não-judeus. E Jesus vai lá e se submete, né, àquele procedimento, e depois de receber o batismo do arrependimento de João, ele vai para o deserto, né? Diz então que passa lá 40 dias e 40 noites, né? Muito relacionado com os 40 anos de peregrinação, né? Do povo, né? De Deus em busca da terra prometida. E Jesus então pratica ali austeridade, né? Comer pouco, não ter conforto, não ter onde dormir, não ter companhia, solidão, fome, os ventos, o frio intenso da noite, o calor intenso do dia, animais. E aí conta-se, né, o registro dessa passagem que o Senhor é tentado pelo demônio 3 vezes, né? O demônio tenta, oferece a ele alimento, né? Desejos sensoriais, desejos da carne, riquezas, né? Poder, influência e domínio sobre a vida, sobre a morte, né?
As tentações do demônio são respondidas pelo Senhor Jesus pela sua fidelidade a Deus. Ele não vai recorrer àquelas ajudas porque ele está entregue na mão de Deus. Ele depende exclusivamente de Deus. E assim ele supera. E disse então que ao final das tentações os anjos vieram o servir. Fundamental aqui na questão, não é? Se isso foi verdadeiro ou não, se Jesus de fato ficou 40 dias ou 40 noites, se um ser diabólico tentou, nós podemos considerar isso de muitas maneiras. Há pessoas que vão considerar isso como um aspecto figurativo e outros vão considerar isso como um aspecto literal. Mas é importante saber que isso é uma mensagem para nós, uma mensagem espiritual. O que está aqui dizendo Jesus para nós? Que mesmo ele, mesmo uma pessoa tão especial, extraordinária como Jesus foi, precisava se submeter a certas austeridades, a certas abstinências para enfrentar um grande desafio, pregar o Evangelho, não é? Durante o tempo que pregou. Ou seja, resistir às necessidades subjetivas do corpo, da mente, não é? Do ego. Enfraquecer o seu ego para que o espírito fosse elevado. Isso está contido nessa mensagem das abstinências do Senhor Jesus. Então, aquele indivíduo que segue a via do cristianismo, que se identifica com Jesus e com o Evangelho, pode ver no Evangelho um ensinamento compatível com tapas, austeridades, ensinamento de Patanjali. O que não significa dizer que Jesus viveu eternamente assim. Não, depois ele foi para a cidade, aí ele era reconhecido até como alguém que participava de jantares demais, né? Disse o Senhor Jesus. João Batista ficava no deserto e era chamado de louco. Eu, então, estou aqui com as pessoas e me chamam de comilão, de beberrão. Ou seja, ele se preparou para viver no mundo de um modo além do mundo. Então ele não foi ser alguém que viveu numa caverna, não, ele viveu com as pessoas. Ele viveu com as pessoas das mais variadas tendências. Ele compartilhou da vida com as pessoas. Homens, mulheres, pecadores, não é? Ascetas, críticos, teólogos, políticos, pobres, ricos, porque ele tinha força para ser íntegro, não é? Então, para que sejamos capazes de viver neste mundo em constante transformação, precisamos ser humildes e saber que precisamos treinar o nosso corpo, a nossa mente, para que sejamos capazes de não sucumbir às dificuldades. O que não significa dizer autoflagelação, porque isso é estúpido. Se machucar, não. É para fortalecer o seu corpo, para fortalecer a sua mente. Não é para você profanar o composto do corpo e mente, é para você iluminar. Irmãos queridos, próximo vídeo dessa série, né? Swadhyaya, levar a nossa mente para o mais elevado, através do cultivo do santo nome de Deus e estudo das Escrituras, ensinamento dos santos. Espero que acompanhem, espero que gostem. Acompanhem esta série, ela é boa. Um grande abraço a todos, do amor de Cristo.